Vamos abrir as nossas Bíblias, livro de Marcos, capítulo 5, versículo número 1, uma história muito conhecida. Talvez se você também for ler em Mateus 8 e Lucas 8, Jesus ali fala sobre o endemoniado gadareno. Eu quero meditar sobre o tema, o Deus que quebra prisões. Talvez existem prisões dentro de você que esta noite precisam ser quebradas. Quantas prisões o diabo não quer lançar, quantas prisões os sentimentos não querem lançar. E esse texto fala muito sobre prisões, prisões que muitas vezes colocam os nossos sonhos, colocam a nossa vida, nossas emoções, como disse há pouco, né, irmãos, nossa expectativa. Quantas vezes nós precisamos de uma resposta. Eu quero convidar você a fechar os seus olhos, aí no teu lugar, pedir para o Senhor através da palavra falar com você hoje. Peça para o Senhor mostrar a palavra ao teu coração. Espírito de Deus, nós estamos diante da tua palavra, Pai. Senhor, nós colocamos diante de ti o nosso coração, inclinados a ti, Pai. Espírito de Deus, nós te pedimos em nome de Jesus, fala conosco. Sozinho nós não conseguimos abrir a tua palavra, nós precisamos da interpretação do teu Espírito Santo. Pai, em nome de Jesus, renova o nosso entendimento, fala conosco de uma forma sobrenatural, revela a nós a tua vontade, que a tua palavra traga vida, revelação, Senhor. Nesses minutos me usa como portador da tua palavra, fala conosco de uma forma especial, em nome de Jesus, amém. E chegaram à outra margem do mar, a província dos Gadarenos. E saindo ele do barco, lhe saiu ao seu encontro dos sepulcros um homem com espírito imundo, o qual tinha sua morada nos sepulcros, e nem ainda com cadeias o podiam alguém prender. Porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram ele feitas em pedaços, e os grilhões em migalhas, e ninguém podia amansar. Irmãos, aqui fala de prisões espirituais. Quantos de nós já não estivemos, porque todos nós somos ex alguma coisa, todo crente é um ex alguma coisa, todos nós um dia tivemos antes de Cristo, ou muitas vezes ficamos, mesmo após Cristo, por causa da batalha espiritual, da batalha que existe entre império das trevas e reino da luz, a batalha nas emoções, dentro de prisões espirituais. Quantas prisões espirituais não impediam Saulo de conhecer a Deus? Quantas prisões espirituais não impediam Saulo de conhecer a vontade de Deus? Na realidade, Saulo sempre foi alvo de Cristo. O Senhor sempre olhou para Saulo com propósito. Mas tantas vezes Deus queria falar com Saulo, mas não encontrava o coração dele quebrantado. Até que naquele determinado momento o Senhor falou: não, eu preciso de Saulo. Eu preciso que Saulo tenha um encontro comigo. Eu vou arrancar ele dessas prisões espirituais. E na estrada de Damasco acontece aquilo que você conhece. Ele tem um encontro real com Deus. Ele cai, ele adormece e fica cego por alguns dias. Fisicamente o Senhor dá uma rasteira nele, mas espiritualmente o Senhor estava abrindo as suas visões. O que nos prende, irmãos, à prisão espiritual não é a visão física, não são coisas físicas, mas são coisas espirituais. E quando nós lemos na Bíblia, em Romanos, que a Bíblia diz que as coisas espirituais se discernem espiritualmente, nós começamos não somente a ver, nós começamos a enxergar o mundo espiritual e ver que muitas vezes existem prisões espirituais que nos impedem, prisões espirituais que vão nos amarrando, que vão nos atrofiando a visão, nos tirando do centro do propósito de Deus. Muitas vezes você pega alguém que nem estudo tem e consegue os melhores empregos. Muitas vezes você pega pessoas que têm faculdade, inglês, tanta coisa, e não consegue ter o melhor emprego. Quantas prisões espirituais talvez essa pessoa não está amarrada, que está trazendo empecilhos sobre a sua vida. Você pega muitas vezes algumas pessoas que sonham e parece que tem facilidade em realizar sonho. Você pega outras pessoas que têm sonho, mas parece que o sonho para aquela pessoa, tudo é difícil. Talvez prisões espirituais estão ali, amarrando aquela pessoa, amarrando as emoções, amarrando sonhos, amarrando projetos.
Quantas vezes as aves de rapina, que a Bíblia fala das aves de rapina, não querem roubar os sonhos, não querem roubar as visões, não querem roubar as sementes que o Senhor planta, muitas vezes a palavra que recebemos na igreja, ou muitas vezes lemos a Bíblia, recebemos uma palavra, mas parece que aquela palavra nunca desce ao coração, ela somente fica na mente, porque existem aves de rapina, também que querem trazer prisões espirituais, e trazem bloqueios na mente. Quantos de nós não conhecemos a palavra, mas existe uma batalha espiritual, e você muitas vezes briga com você, como está em Romanos 15, aquilo que eu quero fazer eu não faço, e aquilo que eu não quero fazer, isso eu faço. Paulo diz lá, porque os meus membros lutam contra o meu interior. O meu interior quer seguir a vontade de Deus, mas os meus membros muitas vezes querem ir pecar. Existe uma batalha espiritual, e essa batalha espiritual entre membros e interior, a Bíblia diz que o homem exterior se corrompe, o interior se renova a cada dia. Nós precisamos fortalecer o interior, para que ele seja mais forte que o exterior, e então a gente vence essa prisão espiritual, e o corpo comece a reagir, não conforme aquilo que ele está olhando, as concupiscências dos olhos e da carne, mas o corpo começa a reagir segundo a vontade do Espírito. Por isso nós precisamos, irmãos, eu declaro sobre a tua vida, que toda prisão espiritual caia por terra, esta noite, na sua família também, prisões espirituais. Muitas vezes você veio de uma família que cultuava outros deuses, como minha mãe quando era menina, ela contava que tinha que ir a centro espírita, ela tinha que participar de coisas que não agradavam o Senhor. Quantas vezes nós crescemos, vamos para Jesus, mas ainda existem bloqueios espirituais que nos impedem de encontrar as coisas de Deus. Quantas vezes nós vemos pessoas que vêm para Jesus e contam para nós: pastor, o fundo da minha casa era um terreiro, pastor, o fundo da minha casa era um lugar de imagem, minha casa era cheio de demônios, minha mãe invocava outros ídolos, mas agora eu estou em Jesus, mas ainda não estou conseguindo me libertar por causa das prisões espirituais. Mas há um remédio para a prisão espiritual: o sangue de Jesus. O sangue de Jesus que foi vertido na cruz do Calvário, ele remove a prisão espiritual. E eu oro, se você tiver em alguma prisão dessas que eu falei, ou qualquer outra, que o sangue de Jesus venha verter do alto da tua cabeça a planta dos pés, tornando você invisível às horas das trevas, porque assim como Saulo sai de uma prisão espiritual, era um homem que matava cristãos, ele era manipulado por algo maligno, ali Deus o liberta e começa a revestir ele de algo espiritual. Eu oro para que o sangue de Jesus venha sobre a tua vida, para que o Senhor te arranque da escravidão da mente, te arranque da escravidão do pecado, te arranque da escravidão que muitas vezes tem dominado a tua alma. Irmãos, quantos demônios talvez não tinha nesse homem ali em Gadara? A Bíblia diz que tentavam prender ele, mas não prendiam. Ele pegava as prisões, ele fazia virar, olha que nós lemos, ele fazia em pedaços, grilhões e migalhas, e ninguém o podia amansar. Quantas batalhas esse homem não enfrentava? Será que esse homem queria ser assim? Eu não sei, talvez não, mas quantas coisas no passado não estavam aprisionando a vida dele de viver uma nova vida? Nós temos que tomar muito cuidado. Existe um campo de batalha, que é onde o diabo quer atrapalhar a minha vida e a sua vida, que se chama campo de batalha da mente. Talvez esse homem queria entrar no novo, mas a mente dele não queria tirar ele do velho. Talvez esse homem queria viver um futuro, mas a mente dele não queria deixar ele desapegar com o passado. Quantas vezes as memórias, ao invés de trazer vida, como diz a palavra, eu quero trazer a memória é passado. O que me dá esperança, a memória, ela tem trazido escravidão espiritual. E eu lendo esse texto, Deus está falando comigo, quantas coisas, irmãos, talvez não estão vindo do passado, a tua memória à tona, para te acusar.
para te impedir de viver o melhor de Deus, para te impedir de desfrutar das coisas de Deus. Quantas coisas vêm do passado, como estava dizendo, naquele dia que estava falando sobre palavra, daquela história da moça e do casal que foi à lua de mel, e na lua de mel não conseguiram ter relação. Por quê, pastor? Porque a vida inteira daquela moça, ela recebeu uma palavra de maldição, e naquele momento ela não consegue se entregar ao seu marido. Por quê? Porque a mente dela, ao invés de trazer à memória o que dá esperança, sonhar, viver o melhor momento do seu casamento, viver a expectativa do sonho de estar ali com o seu marido naquele primeiro momento, aquela moça volta ao passado, porque o diabo, irmãos, ele não tem poder sobre o presente, ele não tem poder sobre o futuro, mas ele nos impede de viver o futuro, quando ele joga na nossa cara o passado, e nós aceitamos os complexos de inferioridade. São prisões espirituais. Aqui a Bíblia não diz o que acontecia com ele, mas dizia que era uma legião de demônios que atuava na vida dele. Nós precisamos vencer prisões espirituais. Nós precisamos encontrar o novo de Deus. Nós precisamos viver o novo de Deus. Nós precisamos entrar na consciência da necessidade do sangue do Cordeiro. É interessante quando você vê Davi, foi um homem que ganhou o mundo, mas perdeu sua família. E se você vê, a consequência vem sobre a família dele. É interessante que os demônios, quando querem aprisionar espiritualmente, se ele não consegue no A da família, ele vai no B. Se ele não consegue no B, ele vai no C, porque eles sabem que ali tem uma linhagem. E quando esse homem diz, nós vamos ler, chega lá, uma legião, é porque, irmãos, todos da família dele talvez estavam atormentados, mas ali o diabo conseguiu fazer ninho na cabeça dele. O diabo, ele vai fazer de tudo para dispersar você e tirar você do centro da vontade de Deus. E se ele não conseguir em você, ele vai querer atacar a tua família. Mas você tem que pedir: Senhor, cobre-me com teu sangue, reveste-me da tua armadura. Terceiro, torna-me invisível aos olhos das trevas. E o teu sangue, Senhor, não esteja somente sobre mim, esteja sobre a minha família. Por quê? Porque muitas vezes o ataque veio sobre Davi, mas Davi se arrependeu, não conseguiu matar Davi, mas sobre a geração dele veio muito mais forte. Você tem que orar assim: Senhor, o teu sangue venha sobre a minha vida, e não venha, em nome de Jesus, nenhum meu familiar fique nas mãos de Satanás. Eu não aceito nenhum familiar meu nas garras das trevas. Eu não aceito, porque o teu sangue me lavou, e lava também meu filho, e lava também meu marido, e lava minha esposa, lava meus irmãos, lava meus pais, em nome de Jesus. Eu não aceito isso. Eu não aceito isso. Por quê? Porque o diabo, irmãos, ele sempre vai querer também trazer à tua memória as setas que dá esperança. Não para você, que dá esperança para ele. E quando você acredita na seta que ele traz, ele começa a te levar lá para trás. Por exemplo, você está lá, já rompeu vínculos, já venceu maldições, já destruiu principado e potestade, você está lá no mundo espiritual, mas o diabo, o que ele vai falar? Não custa tentar. O diabo não é o tentador? Eu vou tentar mais uma vez. Quem sabe agora ele cai? Quem sabe agora ela cede? Quem sabe agora ela cai, ele cede? Talvez, agora talvez ele esteja um pouco mais fraco. Por isso, irmão, a questão de pedir a cobertura do sangue, entenda algo, é diariamente. Todo dia que você levantar, fala: Senhor, cobre-me com teu sangue. Nós somos libertos, nós somos transformados, nós somos resgatados, como diz Colossenses, do império das trevas, e a Bíblia diz: transportados para o reino do Filho do seu amor. Ele nos tirou e nos trouxe, mas o diabo, o que ele quer fazer de volta? Que a nossa mente venha voltar para o império das trevas. O diabo quer cauterizar nossos sonhos e nos fazer voltar ao império das trevas. Por isso nós vemos muitas pessoas que estavam no Evangelho e acabam caindo. E acabam caindo em situações muitas vezes não novas, pecados que já tinham sido cometidos lá atrás. Por quê? Porque o diabo, ele é tentador, e ele tenta a minha vida e a tua vida diariamente. Por isso nós temos que pedir: Senhor, que o teu sangue venha sobre a minha vida, me proteger, me livrar de todo mal, me livrar de todo mal, que o teu sangue venha anular a minha velha criatura, e o teu sangue, o teu poder, a autoridade do teu nome
venha me fortalecer para que eu possa encontrar sempre uma nova criatura. Toda ação produz uma reação. Pense nisso. É interessante a gente pensar, a velha criatura morreu. Não, ela está adormecida. Se eu chegar para você e falar, põe o teu pé aqui, você põe o teu pé, eu dou um pisão no teu pé, você já vai preparar a tua reação. Talvez você falou, pastor, doeu. Mas se do nada você está num lugar, alguém vai dar um pisão no teu pé, bem naquele dia que você está irritado, o que vai sair da tua boca? De que forma você vai reagir? Porque, irmãos, reação programada é fácil. Quando se reage no impulso, é que nós vemos como está a nossa velha criatura. Se de fato ela está adormecida, ou se de fato ela está lá preparada para pôr as garras em cima. Eu me lembro que muitas vezes eu fui fazer uma visita, eu sentei assim no sofá da irmã e fiquei com medo. E eu não fiquei com medo dos demônios, eu fiquei com medo do gato da irmã. Porque o gato da irmã ficava meio que em cima de mim, e eu falei, meu Deus, eu vou orar de olho aberto. Eu vou olhar de olho aberto, eu não vou fazer nada, porque esse gato vai me pegar aqui. Mas, irmão, o problema não era o gato. Sabe o que era o problema? Os demônios que atuavam na família. E o demônio não estava conseguindo pegar a mulher, nem o marido naquela reunião, naquela casa. Por quê? Porque eles estavam orando. E eu pedi a cobertura do sangue. Mas os demônios estavam irritados comigo. E muitas vezes o gatinho ficou lá. Até que uma hora na oração eu falei, em nome de Jesus, sangue do Senhor, a começar dos animais nessa casa. O gatinho... Foi um mistério, irmão. O gatinho murchou. O gatinho estava com a patinha assim, coitado do gatinho. Ficou quieto, por quê? Porque havia prisões espirituais naquela casa. Aí, sabe o que eu descobri, irmãos? Que ali no guarda-roupa daquela mulher, havia bebidas consagradas a ídolo. Havia situações. E Deus fez uma obra de libertação naquela casa tão tremenda, que aquela mulher falou, pastor, o senhor não quer quebrado? Eu falei, não. Se você sente de quebrar, é você que vai quebrar. Eu não sou quebra-santo. Porque o crente ficou conhecido como quebra-santo anos atrás, né? Deus está mostrando para você que é para quebrar, você tem que quebrar. Irmão, você não tem ideia. O marido dela foi para a caixa de ferramentas chorando, pegar o martelo. Voltou com o martelo, irmãos. Foi lá para o armário, abriram o armário, começaram a quebrar os santos, começaram a pôr num saco de lixo, começaram a pegar vodka, bebida, abriram o tanque, começaram a jogar, e aquela mulher chorando, aquele homem chorando, e a libertação começou a vir naquela casa, e a paz começou a inundar aquele lugar, o ambiente começou a mudar. Por quê? Porque a prisão que estava ali, espiritual, começou a cair por terra. Nós precisamos orar para que as prisões caiam por terra, nas nossas casas, nos nossos familiares, nas nossas emoções, mas acima de tudo pedir, Senhor, passa com teu sangue, porque é o sangue que desarma o principado, é o sangue que quebra a Babilônia, que quebra o jugo da mente e vai trazer libertação. Você pode dizer amém por isso? E andava sempre de dia e de noite, clamando pelos montes, pelos sepulcros, e ferindo-se com pedras. Olha que coisa terrível. E quando viu Jesus ao longe, correu e o adorou. E clamando com grande voz, disse, que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo, conjuro por Deus que não me atormente. E olha que Jesus dizia, sai desse homem, espírito imundo. E Jesus perguntou para ele, qual é o teu nome? E ele respondeu, Legião é meu nome, porque somos muito. E rogava-lhe muito que não enviasse para fora daquela província. Sabe, o demônio sabia onde ele tinha que atuar. E não era só na vida do gadareno que a gente está falando aqui. Ele atuava na vida da cidade. Tanto que ele diz assim para o Senhor, Senhor, quer me mandar embora? Manda, mas não manda para fora da província não. Porque aqui eu tenho legalidade para atuar. Só existe prisão espiritual quando tem legalidade para atuar. Só existe prisão espiritual quando existe legalidade. Opressão, tudo bem. Quantos de nós não temos dias opressos? Dias
pesado, né? Não tem dia que é pesado para você? Não tem dia que parece que a coisa não vai? Tudo bem, opressão é uma coisa, mas prisão espiritual, o diabo só vai conseguir ter se houver legalidade. Pense nisso, legalidade. Eu nem sabia, mas a legalidade era tudo que estava dentro daquele armário, daquela casa. E quando foi quebrada a legalidade, houve libertação. Nós precisamos orar, irmãos, para que o Senhor possa vir com o sangue dele também fechar as brechas, porque as brechas são legalidades para Satanás atuar. E então, quando isso acontece, algo novo começa a acontecer. Quando eu vejo isso, olha, o demônio estava ensinando para nós, através do gadareno possuído, uma lição de batalha espiritual. Existem demônios que atuam em locais. Interessante essa questão de demônios que atuam em territórios. Tem pessoas que dizem, eu não acredito, mas aqui é fato, irmãos. O demônio diz para o Senhor, Senhor, eu não quero sair dessa província, eu posso até sair dele, mas eu não posso sair daqui. Atua em locais. Tem locais que nós vamos, irmãos, que é pesado. Já percebeu? Não importa quem esteja lá, o local é pesado. Tem locais que nós vamos fazer visita, que nós não conseguimos ministrar. Nós temos que tirar aquela pessoa de lá e levar para outro local. Existem demônios que atuam no local, como aquela moça da região, vai para o centro de recuperação, fica lá 9 meses, volta para o mesmo local, cai de novo. A questão é sair para o centro de recuperação e fazer como a família daquela moça, ficamos sabendo sábado, mudou de cidade. Aquela moça não volta mais para o interior, aquela moça vai para outra cidade, ali vai haver libertação, porque os demônios são territoriais. Eu conheço um homem, irmãos, de São Bernardo, região ali de Paulo e Serra, Rui de Ramos, pastor, ungido, saiu, voltou, ele era drogado aqui, usava crack, não é que caiu de novo? Caiu de novo, por causa dos demônios territoriais, entenda isso. Prisões espirituais acontecem quando há legalidade, mas eu declaro que hoje, se houver alguma legalidade na tua vida, na tua casa, hoje, essas prisões espirituais sejam presentes, sejam lá de trás, sejam fechadas pelo sangue do Cordeiro. Se você recebe, diga amém. Glória a Deus. E diz assim, e andava ali pastando no monte uma grande manada de porcos, e todos aqueles demônios lhe rogavam, dizendo, manda-nos para aqueles porcos, para que entremos neles. Ia sair do cara, mas ia permanecer no território. Os porcos falavam de território, e logo Jesus lhe permitiu. O propósito do Senhor, irmãos, era salvar aquele homem. O Senhor tem um propósito em salvar a tua vida. Por isso eu oro para que o Senhor envie tudo aquilo que é maligno para o lugar onde Ele quiser determinar, mas que você seja liberto das prisões espirituais. Porque muitas vezes a gente fala, cai por terra, vai em nome de Jesus embora. Mas sabe, nós temos que orar também, vá para onde o Senhor determinar. Porque quem permitiu os demônios sair do homem gadareno e ir para os porcos, não foi o endemoniado gadareno, foi Jesus. E Jesus logo lhe permitiu. Irmãos, que em nome de Jesus, todos os demônios, todas as situações que querem trazer prisão para as tuas emoções, caia por terra hoje. E que o amor de Deus seja derramado sobre a tua vida. E coisas novas Deus possa fazer. Quantos creem, diz amém. Interessante, e diz assim, olha, e saindo aqueles espíritos imundos. Aqui, irmãos, há algo interessante. Quanto mais conhecemos a Deus, mais nos aprofundamos nele. Jesus viveu isso. Versículo 8 ele diz, sai deste homem espírito imundo. Versículo agora lá na frente que a gente está lendo, 13, e saindo aqueles espíritos imundos, plural. Percebe que o Senhor olhou para aquele homem e percebeu que era uma batalha, mas na hora que começa a sair a batalha era muito maior. Muitas vezes nós estamos envolvidos em situações que a gente fala, é só isso aí. Não, irmão. É uma batalha grande, nós temos que lutar com o sangue do Cordeiro, crer no nome de Jesus, porque muito mais coisa tem por aí, né? Tem coisa aí, tem boi na linha, e não é um boizinho não, é uma manada de boi na linha aí.
E nós precisamos orar e repreender para cair por terra em nome de Jesus. Essa história de muitas vezes cirurgia, né? Estávamos falando de um respeito de uma pessoa que esse tempo fez cirurgia e pensou que era uma cirurgia simples. Quando foi abrir, misericórdia, tinha tanta coisa lá dentro que precisava sair. É assim a vida espiritual. Nós precisamos sempre do sangue do Cordeiro, porque muitas vezes a gente pensa, é só um negocinho. Você já fez limpeza na tua casa de mutirão? Você não falou, em 2 horinhas a gente mata tudo. Você passou 2 dias lá para limpar tudo. Por quê? Porque na hora que você começou a limpar, você percebeu que não era só aquela sujeirinha, era coisa grande. Já participou de algum movimento? Muitas vezes quando faz detetização na igreja, eu venho, já participou? A gente fala, mas não tem nada. Não tem nada no prédio, no condomínio. Na hora que põe o veneno, começa a aparecer bicho que você nunca imaginou onde estava. Assim, irmãos, são prisões espirituais. O diabo muitas vezes nos cega o entendimento. Não é o que está na Bíblia? O Deus desse século cega o entendimento. Ele cega o entendimento para o cara dizer, mas é só um cisquinho. Na hora que você vai ver, meu irmão, não é um cisco não, é uma trave. Na hora que você vai ver, não é uma barata não, é um monte de insetos. E assim o Senhor viu na vida desse homem. Ele diz, sai espírito imundo, e na hora que o espírito começa a sair, ele começa a sair um monte de demônios. Nós precisamos lutar no nome de Jesus, para que todos os demônios possam cair por terra, e não fique um. Que o Senhor em nome de Jesus faça uma limpeza na casa, em nome de Jesus a glória do Senhor seja estabelecida. É interessante essa questão dos espíritos imundos sair. Eu digo que a vida desse homem era uma casa. Nossa vida é uma casa espiritual, você entende assim? É uma morada de Deus. E quando os espíritos imundos começam a sair, sabe o que começa a acontecer na casa? Esvaziar. Em Mateus 12, você pode ler na sua casa, eu não vou ler por causa do tempo, uma passagem Jesus prega, dizendo assim, que depois que a casa é esvaziada, ela precisa encher. Porque se ela não for cheia, os demônios que saíram voltam 7 vezes pior. Você já pode ler em Mateus 12. Talvez Lucas 11 fala também sobre isso. Não estou certo em Lucas 11, mas Mateus 12 é certeza. É interessante que o demoniado saiu daquela situação de endemoniado porque a casa esvaziou, mas a casa agora precisava encher. E como que nós vamos encher a casa? Nós temos que pensar nisso. A gente ora para Deus nos livrar de prisão espiritual, para o espírito imundo sair, para a casa limpar, e começa a limpar. Mas depois nós precisamos encher a casa. E quando a gente enche a casa de coisas boas, porque se a gente não encher a casa, o demônio volta e fala, essa casa está vazia, é minha. Mente vazia, oficina do diabo. Essa casa está vazia, eu posso voltar, e eu não vou voltar sozinho. Se era espíritos imundos, imagina 7 vezes mais isso aqui. Por isso, irmãos, nós precisamos da palavra. Quando ele diz ali no versículo 8, sai, ele está lançando uma palavra. A palavra não era só o processo de esvaziar a casa, mas de começar a encher a casa de coisas novas. Nós precisamos encher a nossa casa de coisas novas. Nós precisamos encher a nossa casa de palavra de bênção. Voltando para o exemplo da mulher lá do casal que tinha o gato, que tinha a bebida no armário e tal. Vou dizer uma coisa para você. Sabe o que eu disse para aquela mulher, para aquele irmão? Irmão, agora vocês precisam muito da palavra. Agora vocês precisam começar a ouvir louvor nessa casa. Agora vocês precisam começar a profetizar nessa casa. Agora vocês precisam ungir essa casa. Agora vocês precisam orar mais nessa casa. Por quê? Porque vocês precisam encher a casa. Porque o diabo vai embora, mas ele fica procurando legalidade, a gente já falou hoje. E ele vai embora e ele sabe que naquela casa ele já teve domínio. Então ele não vai desistir daquela casa. Você precisa primeiro colocar alguém na frente da casa para dizer, essa casa não é mais tua, essa casa agora é de Jesus. Por isso você precisa, como cristão, ungir a tua casa. Você precisa, como cristão, orar na tua casa. Você precisa, como cristão, ungir os teus familiares, colocar louvor na tua casa, colocar palavra na tua casa, porque se a casa está vazia, ela vira lugar para o diabo voltar. Existe um terreno aqui, né, Flávio, embaixo, que era um posto, estava vazio, começaram a invadir. O dono do terreno teve que fazer muro, lá embaixo no centro aqui, teve que fazer muro, né, Flávio? Colocou muros, por quê? Porque estava invadindo.
Espiritualmente a mesma coisa. Se a casa ficar vazia, não tiver alguma coisa, vão começar a invadir. O diabo vai começar a invadir. Por isso nós precisamos hoje tomar posse da palavra. E nós precisamos ministrar a palavra. Nós precisamos pregar dentro de tempo e fora de tempo, para que o novo de Deus venha sobre as nossas vidas. Você pode dizer amém? E diz assim: entraram nos porcos, ainda versículo 13, e a manada se precipitou por um despenhadeiro no mar. Eram quase 2.000 e afogou no mar. Olha, irmãos, imagina, se fosse cada espírito imundo para cada porco, era 2.000 espíritos imundos. Mas pode ser mais. Mas no mínimo era 2.000, né, Karine? Está dizendo aqui, 2.000 porcos morreram. Ou seja, cada espírito imundo foi um. Quanto demônio não havia, irmão? Ali era uma libertação, tinha que dar não 7 voltas, tinha que dar 14, 21, 49, tinha que dar várias voltas ali. Interessante que diz assim, 14: e os que apacentavam os porcos fugiram e o anunciaram na cidade e nos campos, e saíram muitos a ver o que era aquilo que tinha acontecido. E foram ter com Jesus e viram o endemoniado, o que tivera a legião, assentado, vestido e com perfeito juízo, e temeram. Aqui é uma lição de batalha espiritual. Você é fiel a Deus? Se você é, Deus guarda teus bens. Se você não é, cuidado, que talvez os espíritos malignos que estão no gadareno podem cair nos teus porcos. Pense nisso. Muitas vezes nós temos coisas e dizemos é meu, não é de Deus. Porque se o Senhor permitiu que os porcos saíssem do endemoniado e caíssem os porcos saíssem os demônios saíssem do menino, do rapaz, e fosse para os porcos, é porque na vida do dono do porco também tinha legalidade. Pense nisso. Porque quando eles viram o endemoniado gadareno, que conta a história, sentado, bem vestido, curado e restaurado, eles temeram. Por que eles temeram? Porque eles sabiam o que tinha saído daquele homem, tinha matado a sua manada. E talvez, irmão, manada de porcos era sustento daquele homem. Era o sustento, era a provisão financeira daquele homem. Aqui eu digo, irmão, sempre dou aula de finanças, eu falo desse texto: cuidado com os teus bens. Seja fiel a Deus, para que o Senhor guarde não só a tua vida, guarde os teus bens também. Porque se você não é fiel a Deus, tem legalidade, o Senhor tem liberdade para poder mandar o demônio sair do porco e ir para o teu bem. Quantos de nós muitas vezes não estamos vendo os nossos porcos morrerem? E a culpa não é dos porcos, não. A culpa é nossa. Como a mulher do gato. A culpa não era do gato. Coitadinho, né, Martinha, do gatinho. A culpa era dela, que não estava tomando uma posição, e quando ela tomou, o gato acalmou. A culpa não era dos porcos, irmãos. Coitado dos palmeirenses. Deus tem uma obra na vida deles, eles vão ser transformados, vai chegar a hora deles. Aguarda que eles vão ser libertos. Ainda bem que ele está lá fora hoje, o Alessandro. Mas, irmãos, falando desses porcos, imagina a legalidade que tinha na vida do dono do porco. E eu vejo que tem muito crente, irmão, que é dono de porco, é dono de coisas, está dizendo: Senhor, eu tenho bens, mas assim, Senhor, eu vou prosperar. Mas, meu irmão, se você não for fiel a Deus, Deus não tem compromisso. Quem não tem compromisso com Ele, grave isso no teu coração. Ah, pastor, mas eu não sou dizimista. Cuidado, irmão, talvez o demônio pode estar saindo do gadareno e caindo nos teus porcos, caindo nos teus bens, caindo na tua vida, caindo em lugares onde você tem colocado a planta do teu pé, mas você não é fiel a Deus, você está em legalidade. Prisões espirituais são coisas sérias. Você percebe que o mundo espiritual, como ele é muito maior do que nós podemos imaginar. Nós pensamos que era só chegar lá, libertar um homem, né, Verde, e tudo ficar pronto, mas não, por detrás tem muita coisa a ser desvendada. Imagina, irmãos. Agora falo outra coisa, Anderson. O demônio sabia que o dono do porco tinha legalidade, porque o demônio pergunta para Jesus: eu posso ir lá? O demônio sabia que ele podia. Ou seja, o demônio sabe a legalidade que a gente dá. A gente pensa que não, mas ele sabe. E ele, como é legalista, ele tem liberdade para atuar quando a gente dá legalidade. O demônio sabia.
Porque imagina, Anderson, se ali era uma região, aqui digo eu, de fazendeiros, de posse, talvez o outro que tinha porcos, o outro que tinha ovelha, o outro que tinha gado e era fiel ao Senhor, o demônio não teve nem hipótese de dizer, vamos sair do cara e vamos para lá. Mas ele diz, eu quero ir naquela manada. Manada quer dizer algo específico. Eu não quero ir naquela, nem naquela, nem naquela, porque eu não posso, porque ali a casa está cheia e ali eles estão fortalecidos, eu quero ir naquele. O Senhor Jesus, conhecendo a batalha espiritual, diz, você me pegou pela palavra, você tem que voltar. Irmão, quando existe palavra, quando a Bíblia diz que a palavra não volta vazia, não é só no sentido de bênção, não, é em todo sentido. O demônio conhece a palavra, de onde o diabo saiu? E se o demônio conhece a palavra, na hora que ele fala da palavra, Jesus tem que falar, vai lá, né? Fazer o quê? Você sabe que ali tem legalidade? Eu vim aqui e tenho que proteger esse homem, porque esse homem está querendo algo novo. Veio, correu até mim e me adorou. O outro está na legalidade, fazer o quê? Vai lá. Interessante, irmãos. O mundo espiritual só se discerne espiritualmente. E muitas vezes nós não sabemos porquê, mas é coisa complicada. Nós precisamos tomar uma posição esta noite, em nome de Jesus. Interessante o versículo 15. Foram ter com Jesus, viram o endemoniado. Foram ter com Jesus, mas nem diz aqui que eles estiveram com Jesus, mas diz assim no 15. Viram o camarada sentado, vestido, e tudo bem. E temeram, porque aquilo que eu disse agora, sabiam que eles tinham culpa no cartório. 16. E os que aquilo tinham visto, contaram-lhe o que aconteceu ao endemoniado e acerca dos porcos. Os porcos eram importantes para ele. Eles começaram a calcular o prejuízo. Caramba, o camarada foi liberto. Que bom que ele foi liberto, que ele está bem vestido, mas em minha vida? Agora minha situação complicou. Matou meus 2.000 porcos e minha sobrevivência. E minha sobrevivência? Aqui, irmãos, está a questão de legalidade e brecha. Outra lição para o mundo espiritual. Cuidado, em primeiro lugar, para você não se pôr em julgo desigual. Não se mistura luz com trevas. Segunda verdade intrínseca nesse texto. Cuidado para você não pôr a mão onde Deus está pondo a mão. Porque muitas vezes, irmão, aquele irmão está passando uma prova e você fala, coitado, eu quero ajudar. Aí você entra na prova e Deus fala para você, eu mandei entrar? Por que você entrou? E a gente começa a tomar a mesma cajadada que o irmão está tomando de graça. Porque nós não pedimos para Deus, é para entrar nessa batalha ou não é para entrar nessa batalha? Pense nisso. Cada vez que você for entrar numa batalha, ou for fazer qualquer coisa, pergunte, Senhor, o Senhor está nesse negócio? Porque, irmão, muitas vezes a gente quer abraçar o mundo, e a gente fica, perdendo o mundo. Por que a gente perde o mundo? Porque a gente perde a nossa vida, a nossa família. O diabo vem na legalidade e ataca a nossa família. Por quê? Porque as coisas espirituais se discernem espiritualmente. Eu tenho que falar, Senhor, o Senhor está nesse negócio? Eu tenho que ir? Eu tenho que fazer? De que forma eu vou ajudar? Né, Verde? Aquela que nós estávamos falando ontem no telefone. De que forma eu vou ajudar? De que forma eu vou orientar? De que forma eu vou fazer algo para cumprir o propósito de Deus? Porque não, irmão, nós estamos entrando numa batalha espiritual errada. Uma vez aconteceu isso comigo. Tinha um irmão na igreja que estava passando quase fome, necessidade. E eu fiquei com uma dó, irmãos. Eu comprei, fiz compra, comprei mistura, pus no meu carro, levei na casa dele. Depois Deus falou, eu te mandei fazer isso. Eu falei, Deus, mas eu estou abençoando o irmão. Ele falou, eu estou tratando com ele. Eu estou ensinando algo a ele. Eu estou ensinando. Eu estou libertando ele. Sabe, irmão, o que aconteceu comigo? Eu comecei a sofrer problemas pessoais. Por quê? Porque eu entrei numa batalha errada. É aquilo que eu sempre digo como exemplo básico. Daqui 3 bairros acima, você sabe que está tendo agora um tiroteio lá. Você vai lá? Está tendo um tiroteio 3 bairros acima. Você vai lá? Claro que não. Nós não podemos entrar em batalha espiritual que Deus não mandou. Grave isso no teu coração. Prisões espirituais. Muitas vezes a gente se enfia. A gente entra em confusão. Vigia. Sai disso. Pede ao Senhor direção. E Ele vai te mostrar. Em nome de Jesus. Você pode dizer amém? 17. Começaram a rogar que saísse do seu território.
E entrando ele no barco, rogava-lhe o que for endemoniado que o deixasse estar com ele. Jesus, porém, não permitiu, mas disse: vai para a tua casa. Olha que interessante, o milagre começa na tua casa. Tudo aquilo que você não viveu, agora você vai viver. Volta para a tua casa e desfruta do melhor na sua casa. Volta para o teu habitat, para os teus, e conta com grandes coisas o Senhor te fez e como teve misericórdia de ti. Nós precisamos de misericórdia, irmãos. A Bíblia diz que nós éramos longe, agora estamos perto. Não éramos povo, agora somos povo. Não tínhamos misericórdia, agora temos misericórdia. A misericórdia são a causa de não sermos consumidos. Olha a misericórdia aqui na vida do endemoniado gadareno. A misericórdia se renova a cada manhã. Interessante que Jesus disse para ele: volta para a tua casa, porque a tua família precisa desfrutar dessa libertação que você está recebendo hoje. A tua casa precisa desfrutar, meu amado. Você saindo de prisão espiritual, você volta para a tua casa esta noite, sabe por quê? Porque ali você vai ministrar libertação espiritual sobre a tua casa. É interessante porque se você vai na casa da pessoa, ela muitas vezes está cega, mas quando ela sai da casa dela, como num centro de recuperação, ela sai do ambiente dela, ela começa a ver outro mundo. Quando ela volta, ela consegue, uma pessoa recuperada, ganhar o pai, ganhar a mãe, ganhar pessoas para Jesus. Por quê? Porque ela provou e viu, Salmo 34, do agir de Deus. Salmo 34, 18 e 19, o Senhor procurou e achou um coração quebrantado e salvos de espírito oprimido. Interessante que quando ele volta para a casa dele, o milagre acontece. Porque a porta para milagre na casa do endemoniado gadareno era o gadareno, era aquele rapaz. Quando ele voltou para a casa dele, o milagre começou a acontecer. Talvez, meu irmão, Deus quer fazer um milagre na tua família, mas esse milagre primeiro Deus quer fazer em você. Porque quando Ele fizer um milagre na tua vida, você vai salvar a tua família. Porque aquele carcereiro não foi salvo naquela hora, ele sim, mas a família abriu a porta para aquela família recebesse a salvação. Depois cada um da família dele tinha que decidir por Jesus, mas o carcereiro foi a porta. Tanto que Paulo diz para ele que se você crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. Interessante, será salvo. O carcereiro sim estava sendo salvo naquele momento do terremoto à meia-noite, mas a família dele somente era a porta para a salvação. Entenda, você e eu somos a porta para a salvação da nossa família, para a transformação da nossa família. Eu profetizo, receba isso em nome de Jesus, porque a partir de você, muitos vão ver o que Deus fez na sua vida e vão ser salvos e vão ser libertos por causa de você. Imagina aquele carcereiro quando chega em casa, ele não mais entra num ambiente pesado, ele agora liberto, já começa a profetizar, sai coisa imunda, entra coisa boa. Você quando voltar para a tua casa hoje, se tiver alguma coisa imunda lá, já começa a repreender, manda embora. Mas nós não só repreendemos e mandamos embora, começa a encher de coisa boa, começa a orar, começa a profetizar, começa a adorar, começa a pôr louvor na tua casa, começa a entender esse propósito, encher a casa de novo, de coisas abençoadas agora, e o nome do Senhor vai ser glorificado. Você crê nisso? Diz amém. Pastor, a unção resolve? Eu ir lá na minha casa hoje e ungir, resolve? Se ela vier alinhada a uma posição em Cristo, resolve. Porque eu já fui ungir casas, irmãos, confesso que não mudou nada. Por que não mudou, pastor, se a unção esmaga o jugo? Porque a família continuou deixando a casa vazia. Me entende? Quem deixa a casa vazia, você pode ir lá derramar 1 litro de óleo, meu irmão, não vai resolver nada. Eu já vi famílias que eu fui lá ungir, fui longe, 1h30 para chegar na visita, ungir, e depois de 3 meses os problemas continuaram o mesmo, até pior muitas vezes, porque começa a fazer coisa errada, e aí volta 7 vezes pior, e a coisa começa a complicar. Irmão, a unção só resolve quando está alinhada a posição em Cristo.
quando está alinhada a uma mudança de comportamento, ao arrependimento, ao Espírito Santo, que é o Espírito de arrependimento, que traz graça e súplica, que renova o interior e traz vida, e então a algema daquela casa cai por terra. Porque se não há arrependimento, irmãos, a gente ir lá ungir aquela casa vai ser pior para aquela família. É melhor segurar. Não existe pessoas que muitas vezes precisam fazer cirurgia. Cirurgia é bom, não é? Mas o médico diz, ela não está forte para fazer cirurgia não. Se ela fizer cirurgia, ela vai morrer. Pense nisso. Tem famílias que estão morrendo espiritualmente porque estão fazendo coisas espirituais que não tem nada a ver com a graça de Jesus, está inventando. E o que precisa, irmão, para ver libertação é posição, é mudança, é palavra. Porque senão, irmão, nós vamos estar fazendo cirurgia numa pessoa de 100 anos, a pessoa não está conseguindo nem respirar, nós vamos matar a pessoa. Espiritualmente falando, nós vamos matar aquela família, nós vamos matar aquele casal. Eu conheço um caso de um pastor que uma vez foi visitar uma casa, foi lá, levou tanta coisa, chofar, levou tanta coisa, Verte, pareceu um maleiro, Pelegrino, já viu o filme Pelegrino? Tanta coisa levou. Chegou lá, irmão, não resolveu nada. Irmãos, não adianta. Se não há posição, vai ter maldição. E a gente sabe o que está escrito lá. Não existe maldição sem causa. Você pode dizer amém? Você continua me amando? E eu vou terminar com uma palavra profética para a tua vida. 20. E ele foi e começou a anunciar em Decápolis. Sabe o que quer dizer Decápolis? 10 cidades. O endemoniado gadareno não só ganha Gadara, ganha 10 cidades para Jesus. Eu declaro que Deus vai fazer na tua vida e na tua casa, não é para ganhar um, não é para ganhar dois, é para ganhar uma multidão para Jesus. E a vida de Deus virá sobre a tua vida. Ele anunciou quão grandes coisas Jesus fez e todos se maravilhavam. Eu quero declarar que toda prisão espiritual caia por terra da tua vida hoje. E que nesse momento de ensinamento você desperte, abra a tua visão e creia que Deus vai fazer algo poderoso na sua vida. Como o nosso irmão, o Babão, estamos falando dele ontem. Quanto Deus fez na vida daquele homem? Ele era um homem que era para estar morto, mas hoje ele é um homem que prega a vida. Por quê? Porque Deus não só salvou ele, através dele Deus está salvando um monte de gente. Assim será na tua vida. Através da tua vida, Deus quer te libertar, não só te dar o prazer da libertação, o versículo que nós lemos aqui, 15, que eles estavam tudo bem, eles estavam legal, restaurados, mas acima de tudo Deus quer te libertar, para libertar muita gente, para libertar a família, para libertar a tua casa. Se você está aqui, eu declaro que você, em nome de Jesus, será como carcereiro, a porta para a salvação, para o milagre da vida na tua casa. Em nome de Jesus, eu profetizo que a bênção do Senhor virá. E se houver uma prisão espiritual, seja familiar, seja territorial, seja pessoal, toda prisão espiritual, esta noite, eu declaro caia por terra, e que Deus traga vida, Deus traga um novo tempo sobre a tua vida, sobre a tua casa. Se houver prisão na mente, se houver prisão no coração, se houver prisão nos sonhos, eu declaro hoje, o Senhor está ressuscitando os teus sonhos, está ressuscitando as tuas emoções, está fazendo algo novo. Assim como esse homem tinha 2.000 espíritos imundos, não importa quantos demônios podem atormentar a tua vida e a tua casa, essa é uma noite de libertação.